Fala pessoal, Paula Gleice aqui, sou professora de francês e inglês, mas nesse vídeo eu quero focar nos imigrantes, principalmente os brasileiros ou falantes de português, que estão no exato momento na França, na Bélgica ou em algum país francofônico e não falam francês. Faz 10 anos que eu sou professora de idiomas, porém recentemente eu tenho pegado muitos alunos imigrantes e eu quero contar um pouco de como tem sido essa experiência, também dar dicas para você que está em outro país poder aprender um idioma mais rápido, interagir com vocês e explicar por que não é tão fácil assim quanto parece aprender em outro país. Bom pessoal, deixa eu começar contando como é que eu tive a ideia desse vídeo. Recentemente eu venho pegado muitos alunos que já estão na Europa, já estão na França e foram sem aprender francês. Basicamente, separei esses alunos em 3 perfis diferentes. Então, tem a pessoa que aprendeu um pouco o básico, até mesmo intermediário aqui no Brasil, e quando foi para a França ou para outro país francofônico, deu de cara com talvez um francês que ele não tenha aprendido. O outro tipo de aluno é a pessoa que vai do zero, assim, zerada, tentando a sorte, falando de lá eu me viro. E o outro perfil de pessoa é a pessoa que também foi zerada, mas ela acredita que ela vai aprender muito rápido porque ela está em outro país. Com esses perfis de alunos eu consegui trazer aqui algumas dicas que eu acredito que sejam fundamentais e também reflexões para você que já está na Europa, porque muitas vezes a gente tem entendimento errado de como funciona aprender outro idioma. Principalmente porque são pessoas que talvez nunca tenham estudado outro idioma na vida. Muitos desses meus alunos têm como francês a primeira língua que eles estão aprendendo, que me deixa muito feliz, porque apesar de ser professor de inglês, como vocês sabem, a primeira língua que eu aprendi foi o francês. Então eu tenho um carinho muito grande por esse idioma e eu gosto muito de dar aula de francês. Porém, o que eu trouxe aqui para vocês? Esses alunos, e na sua maioria são adultos, acima de 30 anos, mas idade é uma coisa aqui que a gente vai falar daqui a pouco, mas não interfere tanto quanto parece. Mas são perfis de pessoas que não estão acostumadas a estudar outro idioma e acreditam que vão aprender como aprender o português. Então tá aí a primeira pegadinha, a primeira dica que eu dou para vocês é: você não vai aprender um segundo idioma do mesmo jeito que você aprendeu o seu primeiro idioma, o seu idioma materno. Por quê? Primeiro, quando você aprendeu o seu idioma materno, você era um bebê. E bebês aprendem diferente de adultos. Adultos não aprendem somente observando, não aprendem somente sendo expostos na língua. Para um adulto aprender, ele precisa compreender, precisa trazer para a vivência dele, precisa fazer sentido na cabeça dele. Tem algumas pessoas que têm ótima memória, mais facilidade do que aprender idioma do que outras também. Quando você tem um bebê, você já sabe que ele não vai saber se comunicar, então a gente vê muitos alunos tendo paciência, você é alfabetizado na escola, você tem muito tempo para aprender a se comunicar. Já quando você está aprendendo um outro idioma, você sente essa aceleração, que você precisa falar logo. Principalmente no caso dos meus alunos que foram daqui do Brasil trabalhar em outro país. Então, o tempo todo tem um reloginho falando, você precisa ficar fluente para ontem. Mas é claro que você não tem o mesmo tempo de uma criança para estudar e você também não tem o mesmo tempo de exposição de uma criança. Sim, uma coisa que a maioria dos meus alunos fala é: Paula, já estou há 1 ano na França, já estou há 2 anos na França, já estou há 3 anos na França e não falo francês. Aí eu penso, você está há 3 anos na França, mas você está há 3 anos aprendendo francês? Tem muita diferença. Como falei, um adulto tem muita dificuldade de aprender somente com exposição. E um detalhe, quando você está em outro país, você não se expõe tanto quanto você imagina, porque tem a barreira de você poder conversar com os nativos. Então é meio contraditório. Para você aprender uma língua, você precisa ter imersão e exposição, mas você precisa saber um pouco da língua já para ter a imersão e a exposição. E muitos alunos têm dificuldade de forçar essa exposição, por conta de timidez, medo de falar errado, medo de ser corrigido, perfeição, aquela vontade de falar exatamente como um nativo falaria. Tudo isso são barreiras que não permitem vocês a serem realmente expostos à língua. E quando eu digo exposição, não estou falando de ficar assistindo filmes e séries, porque somente ficar assistindo filmes e séries de maneira passiva não vai te ensinar tudo o que você precisa numa língua. Vendo a barreira do idioma, o que o adulto faz em seguida? Ele tende a se isolar porque ele sente que ele não está aprendendo bem. Então, a pessoa que está na Europa sem saber o idioma, ela vai se isolar, o que é uma coisa negativa, então talvez ela queira voltar para o Brasil. Ou ela vai começar a arrumar amigos que ela consiga se comunicar, ou seja, falantes de português, portugueses e brasileiros. O que também vai ser um empecilho para se falar o idioma. E como evitar isso?
como evitar que você se sinta deslocado em outro país porque você não fala o idioma. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é em relação ao tempo. O que acontece? Muitos dos meus alunos se comparam com outras pessoas que não são falantes nativos e que também viajaram, muitas vezes estão na mesma situação e já conseguem se comunicar muito rápido. Porque sim, realmente não dá para você ficar fluente em 6 meses. Mas tem muitas pessoas que já conseguem falar muito bem em 6 meses, já conseguem expressar quando estão com dúvidas, falar de si, se apresentar, saber quando não saber identificar uma palavra que eles não sabem e fazer essa pergunta, o que significa essa palavra, saber entender bem contextos familiares, contextos de trabalho. Então são pessoas que na visão de quem não aprendeu a língua, são praticamente fluentes. Aí você pensa, eu estou aqui há 1 ano na França e não consigo me comunicar, meu vizinho já está conversando com todo mundo, o que acontece? Então, essa comparação é muito negativa, porque as pessoas aprendem idiomas diferentes. Elas fazem coisas parecidas, mas a absorção é diferente. Tem muito aluno meu que só consegue aprender depois que vê a tradução da palavra. Só que é muito difícil aprender diretamente com o nativo, porque o nativo ele não fala português. E no caso dos franceses, europeus em geral, mas os franceses têm muito disso, de acreditar que todo mundo meio que já sabe ou aprendeu francês na infância por causa da colonização. Então na França tem muitos imigrantes que vêm de ex-colônias francesas. Essas pessoas já tiveram contato com o francês na escola, já tiveram contato com o francês através dos pais, já tiveram contato e só tem que lapidar de francês, transformar ele num francês mais francês. O que não acontece com os brasileiros. A gente sabe, a gente não aprende francês na escola aqui. Então o nativo ele não vai buscar entender qual palavra você está buscando em português. Não, ele só vai tentar fazer com que você entenda ele. E muitas vezes isso pode só com grosseria. Pode parecer que ele está bravo, pode parecer que ele está rude com você. Eu converso com muitos dos meus amigos franceses e eu sei que na maioria das vezes eles não querem ser mal educados. Só que eles não sabem como funciona a língua portuguesa. O que é um crime, porque o português ele tem semelhanças visíveis com o francês. Então, aprender diretamente com os nativos, para pessoas que têm dificuldade em uma língua, isso trava a cabeça da pessoa e acaba fazendo com que ela se feche ainda mais em relação ao idioma. O que é muito triste, porque a língua francesa é maravilhosa. Uma coisa que eu ajudo muito meus alunos nas aulas é fazer com que eles aprendam a maneira com que eles absorvem a língua. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre tipos de inteligência, mas é muito importante que você saiba como você estuda. Se você é uma pessoa que você aprende mais ouvindo, se você aprende uma pessoa que tem mais contato, mas estudar mesmo, não só ficar tentando adivinhar o que o nativo está falando, pegar aquele conteúdo, tentar entender aquele conteúdo, em vez de ficar desviando dele como se fosse a coisa mais difícil, mais suportável do mundo, isso só vai te levar à frustração. Estudar da maneira certa é muito gostoso, sabe por que é gostoso? Porque vai trazer resultados depois. Você vai ver que você vai conseguir se comunicar melhor. Você vai ver que finalmente você vai conseguir passar a ideia do que você estava conseguindo. E isso daqui não tem preço. Então, além de você saber a maneira com que você estuda, não se preocupar com o tempo, mas sim com a qualidade de estudo, você também tem que memorizar vocabulário. E para isso eu tenho algumas dicas aqui de memorização de vocabulário. Então, a primeira dica que eu dou para vocês em relação à memorização de vocabulário é utilizar a repetição espaçada. O que é a repetição espaçada? É você revisar aquele conteúdo que você foi exposto pela primeira vez. E uma das melhores maneiras, e que eu sempre falo para os meus alunos, é através de flashcards. Os flashcards são práticos, eles possibilitam lembrar traduções e uso de palavras simples. E geralmente são aquelas palavras simples e mais usadas que a gente sempre esquece, na verdade. A maneira de absorver vocabulário é se testar e fazer o jogo de adivinhação. Em qualquer situação, teste se você sabe falar tal palavra, tal objeto em francês. Por exemplo, você está na academia e se pergunte se você saberia falar eu vou na academia em francês, ou o nome de algum equipamento em francês. E se você não sabe, anote e veja a tradução. Outra dica é vocês literalmente usarem o que vocês estão aprendendo. Aprender um verbo novo? Tenta usar. A maior dificuldade dos meus alunos que estão aqui no Brasil é encontrar pessoas para conversar. E quem já está na França tem isso em abundância. Testando com coisas simples, tentando pedir um café 100% francês, tentando pedir um serviço, cumprimentando alguém na rua, cumprimentando alguém na banca do jornal. Coloque esse francês em prática. E se você está com dificuldade de encontrar realmente nativos para conversar, tem com minha comunidade aqui embaixo com outros falantes de francês que estão aprendendo, também são imigrantes que devem estar no mesmo barco que você nesse momento. Outra coisa que eu falo é tentar realmente escrever em francês. Nem que seja à mão ou no celular, muitas pessoas ficam tentando só conversar em francês sem ter a base da escrita. E a base da escrita ajuda muito com que você memorize aquelas palavras. Pode começar com coisas simples, uma lista de compras,
um pouco de como foi seu dia hoje, copiar frases ou memes da internet. Quando eu comecei a estudar francês, eu não tinha muito o que escrever, até porque eu não tinha muito hábito de escrever só por escrever. Então eu copiava a letra de música. Eu literalmente imprimia as letras de música que eu gostava e eu copiava à mão, cara a cara, letra por letra. Isso me ajudou a decorar muito, porque mesmo que você esteja só copiando, você já está fazendo o exercício de ter contato e memorizar aquela língua. É muito mais do que só ler. Eu não fico só esperando que você vai conseguir só falar, que vai vir de você uma coisa que não tem. Você precisa trazer esse vocabulário. Ele não vai brotar de você igual a sua língua nativa, que você aprendeu quando era um bebezinho, então você já sabe falar muito bem português. Isso não vai acontecer com o francês. Você tem que trazer o francês para sua vida, tá? E é claro, como a maioria dos meus alunos fazem, contratar um professor particular ajuda muito. Porém, o que você faz depois da aula também é essencial. A temática é a aula, mais a lição de casa, os deveres que eu passo, ou o professor que você escolheu passa, mais você estudando sozinho. Você tentando conversar com os franceses, você procurando as músicas que você gosta e vendo a tradução, você pegando trechos de filme que você gosta e repetindo o que aquela pessoa está falando em voz alta, se gravando, escutando de novo e vendo se você está conseguindo falar como essa pessoa. Espero que esse vídeo tenha motivado vocês a não desistirem do francês. Meus queridos imigrantes brasileiros e lusofônicos que estão na França, não desistam da língua francesa. Continuem estudando. Eu tenho alunos que não sabiam falar nada e agora já conseguem se comunicar em francês. Eu quero trazer esse sentimento para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com outros amigos que estão sofrendo com a língua francesa e até o próximo vídeo.